Seja bem-vindo aqui à semana da definição 1 em 3. E durante toda essa semana eu vou explicar para você como é que você pode ter um ano de resultados em apenas 3 meses de treino. Seja treino na academia ou em casa. E nesse primeiro episódio eu quero te mostrar como que você consegue perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. E presta bastante atenção porque é o seguinte, para cada episódio eu vou passar para você no final 2 tarefas para você colocar a mão na massa. Então, além do episódio, você vai ter um dever de casa que vai ser fundamental para que você possa atingir esse resultado. Então serão 2 tarefas que eu vou te passar ainda hoje no final desse episódio, 2 tarefas no segundo episódio na próxima quarta-feira e mais 2 tarefas no último episódio na sexta-feira. E serão tarefas bem simples, tá? Só para você ter uma noção, já vou dar um spoiler aqui. No próximo episódio, eu vou te passar um treino gratuito para você colocar a mão na massa. Mas antes de te passar esse treino gratuito, você vai ter que acompanhar esse episódio aqui. E se você cumprir todas as tarefas, no último episódio, eu vou sortear para aquelas pessoas que cumpriram as tarefas alguns kits personalizados do personal online. Então você vai receber isso gratuitamente na sua casa pelos correios. Combinado? Posso contar com você de cumprir esses deveres de casa? E olha, só para você ter uma noção do tipo de resultado que você pode ter aprendendo toda essa metodologia que eu vou te passar aqui. Dá uma olhada no resultado, por exemplo, do Alexandre. Ele conseguiu esse resultado em cerca de 2 meses e foi um processo. Dá uma olhadinha no processo dele desde o início até o ponto do resultado final. Olha só essa evolução. Eu tentei emagrecer pelos meus próprios métodos. O resultado não foi muito bom nesse primeiro mês. Quando eu li o Instagram do Caio, eu falei, cara, tá amarrado, né? Isso não é para mim. Eu odeio musculação. Cara, quando eu vi o primeiro vídeo, eu me assustei porque tudo que eu fazia de errado estava naquele vídeo. Exatamente tudo que eu fazia dava no vídeo, cara. Tá aí o resultado, perdi 16 quilos, basicamente só de gordura, né? A minha massa magra tá bastante preservada. Perdi 17 centímetros de circunferência abdominal e continuo seguindo. A Kátia conseguiu definir posterior de coxa, glúteo, perder barriga em um processo que durou menos de 1 mês e meio. E olha só o resultado do Marcinho, que mesmo depois dos 50 anos conseguiu esse nível de definição abdominal. Eu não estava muito satisfeito com a questão de academia, porque eu já tinha uns 8, 10 anos ou mais dentro da academia e sempre vi o mais do mesmo. Com 3 meses, sumi um pneu que eu nunca consegui tirar de minha vida, me apareceu minha barriga cheia de gominho, eu defini meu corpo como eu nunca defini, justamente em 3 meses. E não é só ele não. Se você pegar, por exemplo, a Patrícia. A Patrícia conseguiu também definir abdômen, tornear as coxas e ela também já passou dos 50, por exemplo. Olha o Gladson, que mesmo treinando em casa, no caso do Gladson foi treino em casa com materiais improvisados, ele conseguiu isso. Você vai reparar que alguns alunos treinam na academia, outros treinam em casa, mas você nem percebe a diferença, porque trata-se de uma metodologia. Olha o resultado do Gladson. E olha que o Gladson, além de treinar em casa, já passou dos 60 anos. Olha o caso da Guione, por exemplo. Ela treinou naquela academia de prédio, sabe? Aquelas academias com poucos maquinários dentro do prédio dela e olha a mudança que ela teve. Olha o caso, por exemplo, do Guilherme. Conseguiu perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Dá uma olhada. Ele perdeu gordura e nesse mesmo processo ele já foi ganhando massa muscular, que é justamente o tema desse episódio de hoje. É isso que eu vou te ensinar a fazer aqui. Tem o caso também da Vitória. A Vitória conseguiu um super resultado. Ela perdeu celulites, ela eliminou flacidez, ela levantou o bumbum, ela já começou um processo de definição, que olha que ainda tá no início e já deu essa grande melhora no corpo dela. Barriga. Barriga é algo que atrapalha muita gente. Olha o Nonato. Olha quanta barriga o Nonato perdeu e ainda definiu as coxas. Dá uma olhadinha, processo de 45 dias. Eu seguia a ficha da academia que me passavam e eram treinos que não mudavam. Eram 3 meses o mesmo treino. O que me incomodava é que não tinha um direcionamento de ninguém. Quando eu comecei o programa, eu estava com 77, quando eu iniciei o desafio. E agora estou pesando 60. Tinha 91 centímetros de abdômen. Quando eu terminei a última vez que eu medi, estava com 74. Não dava para eu usar sunga. Ela não cabia em mim. E eu tinha vergonha de ir pro banho justamente por estar mostrando o corpo barrigudo. Agora não, agora eu vou. Não gostava de tirar a camisa. Agora não, agora tá tudo diferente. Isso está fazendo total diferença na minha vida. Olha a quantidade de gordura, por exemplo, que a Dri perdeu.
foram mais de 23 quilos de pura gordura. Não precisa ficar 2 horas, 3 horas fazendo e eu consegui fazer em casa. Tive já episódios de compulsão alimentar, então agora eu consigo ficar mais controlada com a comida. E emagrecer treinando é totalmente diferente. O corpo muda, a disposição muda. Isso, como trata-se de uma metodologia, é possível para qualquer pessoa. A Renilda, por exemplo, já entrou até na menopausa e mesmo na menopausa ela conseguiu esse tipo de resultado. Dá só uma olhada. Mesmo com 51 anos, com o início de menopausa, isso não foi problema para que eu não perdesse peso. Eu estou muito feliz. Coisa que eu já tentava antes e não conseguia em academia e seguindo outras pessoas. Mesmo eu malhando em casa, eu tive resultado. Eu poderia passar mais tempo aqui falando pra você de vários resultados, mas eu quis pelo menos passar uma noção do que pode acontecer, independente se você é homem, mulher, se você é mais novo, se você é mais velho. Esse tipo de resultado é possível e de forma natural, e uma média de tempo de 3 meses ou até menos. E olha, só pra ficar claro, tá? Não importa se você é iniciante, se você é aquela pessoa que começa e para, faz um mês, faz 3 meses, desiste, fica um tempo parado, depois volta. Ou se você é aquela pessoa que já treina há 6 meses ou até mesmo mais de anos. Toda a metodologia que eu vou te passar aqui pode ser aplicada por você, beleza? Eu sei que gera até uma curiosidade, né? De você pensar assim, mas que milagre que é esse? O que tem de diferente? No que eu faço com esses alunos que é tão diferente assim do que eles poderiam fazer, por exemplo, com o auxílio de um instrutor na academia, com aquelas fichas básicas de academia. E é sobre isso que eu vou explicar pra você. Talvez você não me conheça ainda. Meu nome é Caio Signoretti, eu sou personal trainer há mais de 10 anos. Eu trabalhei em diversas academias, redes de academias grandes e também clubes de ginástica. E com todo esse tempo de experiência, eu desenvolvi um método capaz de dar resultado até 4 vezes mais rápido. Só para você ter uma noção, por conta disso, constantemente eu sou convidado para dar palestras em algumas faculdades de educação física, eventos na área de saúde, fitness e qualidade de vida, e até mesmo eventos corporativos. Hoje, além de ajudar essas pessoas, além de movimentar a internet, eu trabalho com esse tipo de palestras, sempre abordando essa metodologia e falando sobre emagrecimento, ganho de massa muscular e definição. E desde o início da minha carreira, trabalhando em várias academias e clubes, eu comecei a perceber o que de fato fazia diferença naquelas pessoas que tinham resultados, naquelas pessoas que conseguiam emagrecer, ganhar massa muscular e aquelas pessoas que ficavam patinando. Porque tem muita gente que fica na academia meses, anos e não vê mudanças. E tem aquelas outras que entram e saem. E desistem justamente por achar que não tá vendo resultado, por desanimarem de não ver resultado. E eu comecei a identificar o que de fato fazia diferença daqueles que tinham resultados daqueles que não tinham resultado. E talvez você imagine, para ter resultado, você vai precisar de alguém do seu lado. Eu só vou ter resultado quando eu tiver um personal trainer do meu lado. Ou quando eu puder gastar dinheiro com nutricionista, fazer dieta cara, gastar dinheiro com suplementação, com remédio. E é exatamente aí que você se engana. Sabe qual foi o ponto que eu percebi que realmente faz a diferença? Que isso sim traz a mudança? É você aprender a dirigir o seu próprio corpo. É o que a gente chama hoje de treinar com técnica, treinar com consciência corporal, fazer o movimento da forma correta. Mas não necessariamente você ter um personal trainer do seu lado vai te ajudar com isso. Até porque hoje as academias oferecem muito estagiários, professores em início de carreira, que muitas vezes não tem nenhum conhecimento técnico para passar para os seus alunos. O nome disso é biomecânica do movimento. Biomecânica do movimento nada mais é do que o estudo do movimento do corpo humano. E foi justamente a partir daí que eu identifiquei, poxa, se isso aqui é o que traz o resultado, eu vou me especializar nisso aqui. Eu quero dominar isso aqui, para que eu possa dar o resultado para os meus alunos. A partir daí, então, eu comecei a estudar tudo que era curso de biomecânica, como emagrecer, como ganhar massa muscular, para que eu pudesse aplicar nos meus alunos. Então eu estudava, aplicava. E logo eu pude perceber o quê? Que os meus alunos começaram a evoluir muito mais rápido. Uma média de 3 meses de resultado. E isso começou a fazer o quê com a minha agenda? Começou a lotar a minha agenda, porque os alunos que estavam ali com aquelas fichinhas padrões de academia, e até mesmo os alunos de outros professores começaram a reparar na evolução que os meus alunos estavam tendo. E começava a perguntar, Caio, você tem horário para atender personal? Eu falava, tenho aqui, tem ali, até que lotou. Quando lotou essa agenda, eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? Lotou a agenda e ao mesmo tempo eu quero continuar
ajudando essas pessoas a conseguirem evoluir. Foi aí que eu comecei a matutar, a tentar criar uma metodologia que qualquer pessoa pudesse aplicar nos treinos sem que dependesse da minha presença física ali. Eu comecei a criar essa metodologia para que você pudesse aplicar na sua casa, para que você pudesse aplicar na academia do seu condomínio ou em outra academia, sem depender de mim ali do seu lado. E foi a partir daí que eu pensei, caramba, como é que eu desenvolvo um método, como é que eu faço para ajudar as pessoas que querem treinar comigo, mas que não podem, por uma questão logística de horário. Afinal, eu começava a trabalhar às 6 horas da manhã, parava às 9 da noite, não conseguia encaixar mais na minha agenda para ajudar, para atender esses alunos. E aí eu comecei a reparar o quê? Poxa, se o ponto-chave do resultado é o movimento, se as pessoas erram na hora de fazer o exercício, fazem o exercício errado, eu vou começar a gravar alguns vídeos para que mais pessoas possam assistir esse vídeo e se corrigirem, para que elas possam aplicar essas metodologias nos seus treinos. E eu comecei a identificar na época, que, por exemplo, né, eu lembro até do meu primeiro vídeo da época. Meu primeiro vídeo, eu comecei a identificar o quê? O afundo, aquele movimento que muita gente, você até já deve ter feito, ou pelo menos você já viu alguém fazendo, aquele movimento onde você faz um agachamento com uma perna na frente e uma perna atrás, o afundo. Aquele movimento, 99% das pessoas fazem errado. Provavelmente você faz errado esse movimento. E o que acontece? Comecei a ver, um fazendo errado, dois fazendo errado, três, eu falei, caramba, eu vou ensinar esse afundo, eu vou fazer um vídeo explicar esse afundo. Aí eu fui e fiz um primeiro vídeo na internet. Esse foi meu primeiro vídeo na internet. Pra você ter uma noção, nessa época, eu não tinha nem 1000 seguidores. Era só amigos, parentes. Eram poucas pessoas ali que me acompanhavam. Mas com o passar do tempo, que eu coloquei uma dica, outra dica e tal, as pessoas começaram a olhar, compartilhar, divulgar. E isso era lá em 2017. Com o passar do tempo, as minhas redes foram ficando lotadas até chegar ao ponto que é hoje, que eu ajudo literalmente mais de 1 milhão de pessoas nas redes sociais. E com esse crescimento eu falei, cara, legal, mas só corrigir a técnica também não basta. Ajuda, já é um pontapé inicial, mas eu preciso desenvolver um método. E hoje, para você ter uma noção, eu tenho mais de 16 mil alunos de maneira 100% online. E aí eu resolvi fazer o quê? Eu falei, cara, eu tenho tanto vídeo hoje na internet, se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ficar meio perdido lá. Mas caramba, mas por onde eu começo? Eu falei, eu preciso fazer uma semana, criar um evento, onde nesse evento eu possa te mostrar o caminho, mesmo que você não seja aluno. Aliás, é justamente por você não ser aluno que eu resolvi fazer esse evento, para que você possa realmente aprender todo o passo a passo que eu percorro com os meus alunos, para você poder aplicar nos seus treinos e conseguir ver uma mudança. Então fica comigo até o final dessa semana, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena, você vai sair transformado. Presta bastante atenção agora, porque isso aqui já vai ter a ver com a sua primeira tarefa de hoje. Vou te mostrar esse passo a passo, e antes de te mostrar exatamente esse passo a passo, eu preciso te mostrar o erro que todo iniciante comete, e não só iniciante. Para você que já treina há mais tempo, para você que já é avançado e não consegue ver resultado, eu tenho certeza que você comete um desses erros. Existem 3 erros que impedem você de conseguir definir o seu corpo de forma natural. O primeiro erro, eu costumo chamar de erro do pato. Talvez você cometa esse erro do pato. Eu diria que a maioria das pessoas cometem esse erro. O pato é aquele bichinho que você já deve ter visto, ou pelo menos sabe como ele funciona. É um bicho que ao mesmo tempo que faz tudo, não faz nada direito. Pensa comigo. O patinho, ele nada, né, na lagoa, ele vai nadando lá, só que ele não nada bem, ele boia, né, é um nadar bem malemar, bem mais ou menos. O pato, ele teoricamente voa, ele tem até asa, então assim, quando você pega ver um pato voando, ele voa, mas ele não dá aquele voo igual um gavião, igual uma águia, ele sai um pouquinho do chão e já cai no chão, ele é meio desengonçado. Inclusive ele anda, ele corre, ele tem as patinhas, ele anda, ele é terrestre também, só que ele anda todo desengonçadinho, ele faz tudo, ele faz as 3 coisas, mas não faz nenhuma das 3 direito. E é exatamente dessa maneira que muitas pessoas se comportam dentro da academia e até mesmo para as pessoas que treinam em casa. Talvez você já tenha pensado, falado ou viu alguém falar a seguinte frase: ah, é que eu prefiro fazer aula coletiva, eu gosto de aula mais dinâmica, aula em grupo, eu não gosto muito de musculação. Aí a pessoa faz funcional, a pessoa faz zumba, a pessoa faz crossfit, a pessoa faz aula de localizada, faz gap, faz jump. Isso a galera da academia, né? A galera de casa geralmente pega esses programas que tem um monte de aula. É pilates e yoga, é um gap para glúteo, um gap para abdômen, é 1001 coisas e você acaba fazendo um monte de coisa na crença de que fazer muito vai te levar para o resultado que você quer. Só que o principal, que é um treino de força, que é realmente a musculação, seja ela na academia ou em casa, fazer força, você não faz direito. Aí você fica um pato na academia ou até mesmo em casa. Você faz um monte
monte de coisa, mas não sai nada bem feito e você fica patinando naquilo, olha no espelho e não vê mudança nenhuma no seu corpo. E olha, eu, na minha época de estagiário, início de carreira, eu já dei aulas coletivas. Eu dava uma aula que se chamava CX Works. É uma aula localizada para abdômen. E eu percebia o comportamento das pessoas. Eu dava essa aula porque estava na grade na academia, era o meu trabalho, era a minha função, eu era funcionário da academia, eu tinha que dar essa aula. Mas jamais essa aula foi a responsável por dar resultado nos alunos. Era só uma aula que muitas academias colocam, mas para agregar ali na grade de aulas, mas não necessariamente é aquilo que vai te trazer resultado. E olha só, eu tenho algumas alunas, inclusive hoje, que eram patas de academia, cometiam esse erro da academia. E depois que elas começaram a parar de cometer esse erro, o resultado começou a surgir. Vou mostrar alguns exemplos aqui para você. Eu treinava há mais de 30 anos e eu fazia muitas atividades voltadas ao aeróbico. Nos últimos tempos eu estava fazendo crossfit, funcional, eu corria, fazia spinning, eu fazia hidroginástica, fazia boxe, fazia pilates também e fazia musculação, só que sem nenhuma orientação. Eu treinava por treinar, porque eu achava que quanto mais atividades eu fizesse, mais meu corpo ia ficar bacana, definido, eu ia emagrecer, eu não ia precisar fazer nenhum tipo de dieta, porque eu nunca me preocupei com isso e sempre me alimentei muito mal. Eu fazia musculação de qualquer jeito, fazia fit dance, fazia natação, fazia treinamentos básicos, fazia até pilates e tudo, mas eu fazia pra lá e pra cá, igual aquela situação do pato. Se não fizer certinho, não vai trabalhar o músculo correto. E aí foi quando eu comecei a desenvolver. A sua técnica assim, é fundamental para que eu chegasse a esse corpo aqui. Espero que o primeiro erro tenha ficado claro, que é o erro do pato, que você não pode cometer, tem que saber focar na coisa que vai realmente trazer a mudança que você quer. Agora tem um segundo erro. Lembra que são 3? Primeiro é do pato. O segundo erro é o que eu chamo de erro do rato. Tenho certeza que você já ouviu aquela expressão, né? Essa pessoa é um ratinho de academia, uma rata de academia. Inclusive um ratinho, né? Quando eu penso pelo menos na figura do ratinho, eu lembro de quê? De um hamsterzinho correndo naquela jaulinha, aquela rodinha, o hamsterzinho fica correndo ali, né? Ele fica lá correndo. E tem pessoas que se comportam exatamente assim na academia. São pessoas que acreditam que para definir o corpo, para realmente perder gordura localizada, para perder barriga, precisam fazer esteira todos os dias. Aí chega na academia, faz esteira para aquecer, sendo que não é a melhor estratégia para aquecer, eu vou te explicar melhor sobre isso. Faz esteira para finalizar o treino. A pessoa vai lá, chega na academia e faz esteira antes, faz esteira depois, faz esteira todos os dias. E a energia que deveria ser usada pro principal, que é a musculação, ela acaba sendo dissipada. O foco deveria ser a musculação, mas as pessoas costumam fazer o contrário, costumam focar na esteira. E ó, o erro do rato não é só focar muito na esteira, é também focar muito naquela parte que você quer melhorar. Você faz muito exercício para aquela parte. Vou dar um exemplo. Você acha que se você fizer muitos abdominais ou treinar abdominal todo dia, vai definir seu abdômen. Ou você que quer ganhar glúteo. Você acha que treinar perna e treinar glúteo todos os dias vai deixar e vai levantar o seu glúteo mais definido, o bumbum mais firminho. E aí muitas vezes você, além de fazer isso, de treinar a mesma musculatura todos os dias, o que é péssimo, você passa ali horas, você quer passar por todos os maquinários da academia. Você tem uma lista lá na sua ficha de treino da academia, tem lá 10, 11, 12, 13, 15 exercícios. Você passa ali horas na academia. E eu sei que isso parece meio contraintuitivo. Você pode pensar assim, poxa, mas não é bom? Não é quanto mais melhor? Mas se eu me esforço, não. A questão é que treino é igual um remédio. Precisa de uma dose certa. Para que você possa desenvolver, para que seu corpo possa reagir e trazer resultado, tanto a nível de perda de gordura ou ganho de massa muscular, você precisa trabalhar com estímulo certo, dose de estímulo certa e descanso. Então não adianta pecar pelo excesso. Se você pecar, é igual remédio, como eu te disse. Se você tiver lá uma prescrição médica para dor de cabeça, vai tomar um comprimido ao dia. Aí você fala, não, mas eu tô com muita dor de cabeça. Eu vou tomar 2 comprimidos, 3 comprimidos, 4 comprimidos. Você acha que isso vai ser bom ou ruim? Possivelmente vai te trazer efeitos colaterais. Por quê? Porque tem uma dose certa. Com exercício é a mesma coisa. Eu tenho, por exemplo, algumas alunas que cometiam, antes de conseguir resultado, esse erro do rato. Pecavam pelo excesso. Por exemplo, a Kátia. Dá uma olhadinha no que ela fala. Eu malhava por conta própria em academia e eu gastava em torno de 2 horas e meia para fazer os meus exercícios.
de acordo com a recomendação dos instrutores. 1 hora de aeróbico, mais 1 hora de musculação e 30 minutos de abdominal. Eu saía da academia morta, não consegui emagrecer, fiquei frustrada. E hoje com o Caio, eu treino em pouquíssimo tempo. Eu sigo as técnicas direitinho, então eu consigo fazer agachamento, afundo e outros exercícios sem sentir dor. E tô tendo resultado. As pessoas estão vendo isso. A Irene, por exemplo, uma outra aluna que eu tenho, ela passava, pasme, cerca de 2 horas ou mais dentro da academia. Fazia os exercícios todos errados. Às vezes até o instrutor chegava assim, dava uma olhada e falava, você está fazendo errado. Mas ensinava do jeito dele também, que às vezes ensina errado também. Chegava na academia, eu ficava 2, 3 horas na academia, achando que quanto mais tempo eu ficasse ali, eu ia ter resultado. Abdominal, definição da barriga. Tem pessoas que focam em fazer infinitos abdominais. Tem gente que vai na academia só fazer abdominal e fazer aeróbio, porque acha que isso vai fazer perder barriga e definir o abdômen. E eu vou te falar uma coisa, para você definir sua barriga, nem fazer abdominal você precisa. Se você aprender a técnica de contração correta, o brace abdominal, que eu vou te explicar no 2º episódio. Eu focava muito em exercícios aeróbicos, corria bastante todos os dias e eu linkava isso com uma dieta muito restrita, uma alimentação muito restrita. Então eu até perdia peso, porém eu não emagrecia. E com 1 mês de programa, eu não fiz um abdominal sequer e eu comecei a ver uma definição na parte do abdômen. E eu perdi na balança 3 quilos, eu perdi 9 centímetros de circunferência abdominal e o meu percentual de gordura, que era 23%, ele caiu lá para 15%. Então eu tô conseguindo ver o meu corpo seco e tonificado da maneira que eu queria. Então eu tô chegando no meu objetivo mais rápido do que eu imaginava. E tudo aplicando a metodologia do personal online. E olha, o 3º erro que você jamais pode cometer é o erro do papagaio. Inclusive, muito iniciante comete esse erro, mas não só iniciante, tá? Pessoas que se dizem avançadas, mas que na verdade não são avançadas. Até porque se você fosse avançado, você deveria estar vendo o resultado. E se você não está vendo o resultado, é porque você está provavelmente cometendo esse erro. Papagaio é um bicho que ele imita, né? Ele responde a comando. Papagaio responde a comando. Então, geralmente, você fala uma coisa, ele repete aquilo que você fala. E muita gente se comporta assim na hora de treinar, tanto na academia quanto em casa. Por exemplo, na academia, você vai lá, pega a ficha, 3 de 10. Ou o professor fala, vai lá, faz 3 de 10. Aí você vai lá, você não conta 1, 2, termina 10, você para. Você para porque deu 10, ele mandou fazer 3 de 10, você parou na 10ª. Mas você não deu o teu esforço máximo. Teu músculo, ele não conta, ele não sabe se você fez 8, 9, 10. Seu músculo, ele só reage ao esforço. Para você ter resultado, tanto de emagrecimento quanto de ganho de massa muscular, você precisa levar o seu músculo até o que a gente chama de falha, esforço máximo ou quase máximo. Da mesma forma, quem treina em casa, que segue videoaula por cronômetro, já viu? Não só em casa, mas aquelas aulas de funcional. Fica lá 30 segundinhos em um exercício, aí o professor apita ou fala, ó, troca, aí você vai pro outro exercício, mais 30 segundinhos, aí você fica repetindo o comando de 30 em 30 segundinhos, de 20 em 20 segundinhos, ou contando 30 agachamentos, depois troca 20 abdominais, mas sempre preocupado com o número ou com o tempo de cronômetro. Sendo que, na verdade, você deveria estar preocupado, estar focando em intensidade muscular. Tem que levar o músculo até a fadiga total, fazer até não aguentar. Eu sei que você pode pensar assim, nossa, mas eu canso tanto na aula que eu faço, eu transpiro, eu fico ofegante. Mas isso é o resultado de um trabalho cardiovascular. Seu coração começa a bater mais forte, o suor é porque você aumenta a sua temperatura corporal, mas não é isso que faz você queimar a caloria. E às vezes gera essa falsa ilusão, né, de que eu estou transpirando, meu corpo tá quente, eu tô ofegante. Você acha que isso é intensidade, você acha que isso é treino intenso. Você acha que esse tipo de treino é o que vai fazer você queimar caloria, que esse tipo de treino é o que vai te dar resultado, mas na verdade não. O que vai te dar resultado é você treinar seus músculos, fazer musculação com intensidade. Lembrando, eu vou te passar um treino para você sentir isso na pele no próximo episódio. Só um spoiler aqui para você não esquecer. E mais, esse erro, geralmente ele tá atrelado a um outro tipo de erro, que é o erro do papagaio. Você ouve uma blogueira falando,
ou ouve um parente falando, tá fazendo uma dieta XYZ, uma dieta que geralmente corta carboidrato, faz você passar fome, e aí você vai lá seguir. Aí além de estar fazendo um treino que não é o melhor, o mais eficiente para você ter resultado, você vai lá e segue uma dieta que vai acabar de te afundar, vai te dar um efeito rebote. Aí tem gente que até consegue olhar na balança nos primeiros dias e falar assim, nossa, melhorou, eu emagreci 2 quilos, 3 quilos, só que aquilo te dá um efeito rebote. Por quê? Porque quando você faz uma dieta com extrema restrição calórica, corta carboidrato, faz aquela dieta que faz você passar fome, você acaba perdendo o quê? Massa muscular. E quando você perde massa muscular, o seu metabolismo começa a ficar mais lento. Ou seja, o seu emagrecimento e o seu ganho de massa muscular vai ficar cada vez mais difícil, vai tudo por água abaixo. Eu sei que parece contraintuitivo, mas para você emagrecer, você precisa comer. E comer de maneira, claro, equilibrada. Eu vou te explicar melhor sobre isso. Mas não é restringir, não é cortar. Porque senão você está cortando combustível. É igual um carro. Adianta você ter um carro, pode ser o carro mais top do mundo, sem combustível? Não adianta. E só para você ter uma visão aqui, bem na prática, sobre a importância de você focar no ganho de massa muscular. Aqui eu tenho 1 kg de gordura, isso aqui pesa 1 kg e é gordura. E aqui eu tenho 1 kg de músculo, 1 kg de massa muscular, ó. Pesa 1 kg, pesa 1 kg. Qual dos dois ocupa mais espaço no seu corpo? A gordura ou o músculo? Porque muitas vezes você pode falar assim, não, Caio, mas sabe o que é? Eu não quero ganhar músculo. Na verdade, você acha que não quer. Quando você ganha músculo, o seu corpo fica mais slim, ele fica mais durinho, mais torneado. Se você hoje sofre, por exemplo, com celulite, com flacidez, bunda caída, corpo tá flácido, tá murcho, sabe? Você até consegue perder peso na balança, mas você olha pro espelho e ainda não tá satisfeito, aquele corpo caído. É porque você tá perdendo massa muscular, mas às vezes a gordura continua lá. Eu sei que parece bizarro isso, mas é possível você perder peso, ou seja, você perde o peso na balança, só que a gordura ela pode ficar intacta no seu corpo. E ao contrário do que muita gente pensa, que fala assim, não, mas é eu que quero perder. Eu quero perder pochete, eu quero perder gordura localizada. Se eu fizer esse treino de força que você tá falando, se eu fizer musculação, eu não vou transformar isso aqui nisso aqui, a minha gordura não vai ficar dura, isso aqui não vira isso aqui. Entenda, isso aqui é gordura, isso aqui é músculo. Um não vira o outro, isso aqui não se mistura, é igual água e óleo. Isso aqui você perde, isso aqui você ganha. Quando você perde isso e ganha isso, o seu corpo começa a ter formato. Você começa a ficar torneado, você fica uma pessoa magra e definida, que é justamente os resultados que eu tô te mostrando aqui. Eu não preciso te falar isso só, eu já te mostrei vários resultados, mas eu vou te mostrar alguns alunos que cometiam o erro do papagaio, pararam de cometer e agora conseguiram mudança. Por exemplo, quando você realmente para de cometer esse erro do papagaio, olha só o que acontece. Fazendo dieta maluca, sopa detox, dietas de blogueiras. E hoje a minha rotina de vida é totalmente diferente. Eu já eliminei mais de 10 quilos, diminuí, eu diminuí, tenho como comprovar, quase 20 centímetros de circunferência abdominal, aquela gordurinha das costas que nós mulheres temos quando a gente bota o sutiã, bota o biquíni e fica aquela gordurinha feia caindo assim nas costas. Acabou, eu não tenho mais. Seguinte, vou te passar agora as 2 tarefas para você cumprir. Lembrando, a conclusão dessas tarefas vai ser fundamental para você participar do sorteio lá no último episódio de sexta-feira. Então presta bastante atenção agora. Só lembrando que para você ter resultado, você tem que evitar o quê? 3 erros. O erro do pato, o erro do rato e o erro do papagaio. Logo aqui embaixo você vai encontrar 2 botões. Então o primeiro botão é para você entrar dentro da comunidade da Semana da Definição 1 em 3. Lá você vai poder tirar dúvidas comigo. Então, Caio, eu tenho uma dúvida sobre o primeiro episódio ou sobre os demais episódios que ainda vão vir. Você vai colocar sua dúvida lá, eu mesmo vou te responder, ou as pessoas da minha equipe que estão lá a postos para tirar dúvidas. O segundo botão é o mais importante, porque você vai fazer um teste de perfil fitness. Eu quero saber que tipo de perfil fitness você tem. Então tem algumas perguntas lá, você vai responder para mim, vai gerar um resultado. Você vai compartilhar esse resultado nas suas redes sociais e vai disparar para pelo menos 3 pessoas. Pode ser amigo, pessoas da família, um grupo de WhatsApp. Você vai compartilhar esse resultado e convidar a pessoa para participar aqui dessa semana também. Combinado? Então, 2 tarefas de hoje: entrar na comunidade, fazer o seu teste de perfil e divulgar o seu resultado nas suas redes sociais, recomendando para algumas pessoas que estão à sua volta, família, amigos. Combinado? Então é isso. Eu te vejo no próximo episódio. Se você curtiu, dá um like aqui e eu te vejo na quarta-feira. Abraço!